Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Exper 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com Eleven Financial Research. Eu e o Stormer recebemos o Dato Neto, que é o fundador da empresa. Atente-se como conectamos a análise técnica com a análise fundamentalista trazida pelo Dato. O interessante desse vídeo também é observar como a gente consegue conectar o propósito de vida do Dato e do Stormer com o mercado financeiro. Assistam, depois me contem o que acharam. Um abraço. E agora, para conversar um pouquinho aqui na mesa, muito especial, temos o Dato Neto, sócio fundador da Eleven, e o nosso sócio fundador, Alexandre Wolvax, o Stormer. Neto, Dato, né? O Dato Neto, enfim. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um grande prazer te receber aqui. A gente está muito feliz em poder compartilhar um pouquinho o teu conhecimento com os nossos espectadores e os nossos clientes. Bem-vindo. Valeu, Matheus. Bom dia, Stormer. Cara, sempre uma alegria bater papo com o Stormer, né? Eu falo que, assim, pô, sentar aqui ou no almoço grátis ou nesse papo, se me deixar, meu, o almoço grátis vira jantar, vira... que, porra, é um brunch, emenda um no outro, porque, assim, o papo é espetacular. Um prazer estar aqui. Cara, impressionante essa fera, né? Impressionante. Gigante. Sentir o mercado pulsando aqui dentro, cara, é impressionante. Acho que a energia disso aqui, para quem ainda não teve oportunidade de vir, não perde. Porque se alguém está nos ouvindo é porque se interessa pelo tema. Exato. Certo? E se interessa pelo tema, a experiência deste evento aqui é imperdível. É a Disneylândia, né? A gente falou ontem, tô na Disney, eu falei, pessoal. É a Disneylândia de quem gosta do mercado, né, Dato? E na verdade, sim, o mercado é apaixonante. É quando tu tens um ambiente que tem várias pessoas com inúmeras visões diferentes de mercado, pô, para conversar e trocar ideias, não tem nada melhor, né? E é conhecimento gratuito para o investidor sendo produzido o tempo inteiro, né? Exato. Tanto na plenária como fora da plenária, né? Na rua, no corredor. Sim. Exato. Né? Não, é impressionante. Eu sempre digo o seguinte, cara, nos congressos, às vezes tu aprende muito mais no corredor, trocando uma ideia com o cara, do que nas próprias palestras. A gente tá caminhando ali, daqui a pouco enxerga o Dato ali no stand, e aí pô, Dato, o que tu tá achando de tal setor? Cara, eu acho isso, aquilo. Ah, e a bolsa? Acho assim, assado. No dia a dia você não tem essa oportunidade. Não conhece. Né? Então, realmente, vale muito a pena estar presente aqui. Mas, bom, vamos, né, falar um pouquinho de renda variável, que eu acho que tem muita coisa para ser dita. Tem muita oportunidade, tem coisa que está no preço, tem coisa que está cara também, Dalton? Ou o cara não tem nada que está caro na bolsa? Cara, o caro ou barato é relativo, né? Não é porque caiu que está barato, não é porque subiu que está caro. Isso é verdade. Né? Eu não vou me arriscar até a audácia de falar de tendência de fluxo de análise técnica aqui com o mestre, que eu tenho um mínimo de vergonha na cara, entendeu? Eu sou um aprendiz nessa história. Mas, pô, você pega uma tendência de alta muito consolidada, mas já subiu tanto. Meu, pegar uma tendência de alta, pegar uma porrada, entrar numa onda, numa tendência de alta forte, Sim. É espetacular. Então, não é caiu ou subiu que vai determinar se está caro ou se está barato. A sensação que eu tenho, a gente falava um pouco fora do ar aqui, cara, e eu... Né, o cabelo e a barba branca não me deixam mentir, a gente já faz isso há alguns dias. E eu vivi um bom período da minha vida profissional, da carreira nos Estados Unidos, tanto em bonds quanto em equities, mas equities a gente viu o boom e o bust das .com. Sim. Que eu acho que tinha uma diferença muito grande. Eu queria anotar mentalmente para falar desse ponto aqui analogamente em relação ao nosso mercado hoje. Depois de 2008, eu estava em Chicago, morava em Chicago exatamente na destruição, fazendo M&A, fazendo private equity. Então a gente viu o mercado de public equities também despencar, ser dizimado ali, mas também Sim. por uma razão diferente, completamente diferente do bust das .com. E o que me impressiona hoje é que o seguinte, a nossa missão em renda variável, nossa, que como dever de ofício de
ajudar pessoas, contribuir com investidores e Sim. de funcionar diligentemente e tecnicamente como referência para muita gente, sempre é peneirar, sempre é cavar fundo, sempre é sair da caixa. Cara, eu não me lembro de um momento na minha carreira na Bolsa Brasileira em que a gente tem fruta tão baixa sem precisar... Fruta boa, né? Cara, sem precisar inventar moda. Você não Sim. precisa achar aquele turnaround maluco, Sim. pegar, acertar o rabo da mosca do negócio que tá lá embaixo que vai reverter. Sim. Não, cara. Agora é ajuste de horizonte temporal. Eu trago uma frase para mim há basicamente 15 anos, que eu aprendi com o cara que foi muito mais do que meu professor e depois meu sócio, foi meu mestre em Chicago, matemático indiano, me adotou lá. Ele dizia o seguinte, e eu devo ter repetido que nem papagaio essa frase, sei lá quantos milhares de vezes, mas é uma verdade absoluta. O mercado não tem medo de crise, ele tem medo do escuro. Verdade. Porque crise tem preço, cara. Sim. E tudo que tem preço, tem preço. E aí vai ter propensão E maior vai a convergir. pagar ou menor, É. mas tem esse movimento. O escuro não tem... E quando a gente vive o escuro da incerteza, É incerteza. e eu acho que o ambiente informacional, midiático, essas coisas, todas, até a carta que eu escrevi esse mês que eu mandei para vocês, Eu Torme, vi, aham. eu falo exatamente, especificamente de um ponto que um dos caras que ganhou o Nobel de Economia em 79, o Herb Simon, ele fala que o excesso de informação muitas vezes causa ruído e dificuldade É verdade. de foco. Eu Sim. acho que a gente vive esse momento falando em ambiente macro, política, Uhum. e isso causa uma sensação de escuridão muito grande. Mas, porra, a sensação que eu tenho é que na hora que começar a abrir essa nuvem Sim. e dispersar O isso, mercado vai cara, entender que exagerou. agora, ou você olha pra isso agora, ou você vai ter uma puta dor de por que eu não olhei, entendeu? Sim, E dor sim. exposed, cara, é a pior de todas. Não tem o que fazer, né? Não, tem uma expressão que classifica essa dor, mas eu não vou usar no nosso podcast. É gente muito educada que nos acompanha. Boa. E Stormer, tu acha que, olhando um pouco mais para gráfico, para a gente começar a abrir, a clarear um pouco esse cenário que o dado está nos dizendo, Sim. também a gente segue na mesma linha, né? Já enxergamos uma tendência de baixa grande há bastante tempo e a gente consegue enxergar em algum momento que o mercado vai parar? O que o Dato colocou, eu concordo em gênero, número e grau. A gente está olhando inúmeras empresas aqui no Brasil com os múltiplos muito achatados. Assim, cara, tu olha, tá superprecificado, o preço está muito abaixo do que seria o natural. Sim. Empresas que estão com resultados bons e até algumas com resultados muito bons. Recordes, né? Recordes, inclusive, com preços muito abaixo do que estava há 2 ou 3, 4 anos atrás. Ou mesmo em situações que tu pergunta por que essa empresa está nesse valor agora se ela está apresentando um lucro por ação 5 vezes ou 3 vezes maior do que o anterior. Mas o ponto é, e eu vou até devolver um pouco essa provocação para o Dato, é que o mercado só faz fundo quando? O mercado só faz fundo quando realmente começa a se dissipar esse medo, essa incerteza, e os gestores dos grandes fundos, os grandes players, começam a tomar posições. É verdade. É o price maker, É né? o price maker. Não é a pessoa física que vai fazer fundo de mercado. Então quem faz fundo de mercado é a instituição. Que são os grandes players. E normalmente eles fazem esse fundo produzindo lá no fundo, depois de uma longa queda, uma congestão. Sim. Que é uma lateralização, Nós que é o já momento que chegamos eles estão nisso? fazendo o preço médio. Uma acumulação. Uma né? acumulação, que é a fase de acumulação. Há muito tempo atrás se falava que o mercado trabalha em fases. É a acumulação, aí tu tem a fase de participação do público, quando o mercado está em tendência de alta e todo mundo começa a entrar. Jornal Nacional, É, aquela Jornal coisa, Bolsa Nacional, vai e aí tu 200. chega no topo que começa a consolidar e faz a distribuição, que é quando os grandes players estão começando a sair fora Sim, e o grande público está sendo chamado para a bolsa. sim. E aí o mercado dá aquela despencada. Aham. E aí o grande público comprou o topo e, vai vendeu vender o fundo. Sim. Repita isso sucessivamente, você vai quebrar com Tu vai sucesso. Quebrar com sucesso. Exatamente. Então, assim, neste momento, nós estamos possivelmente nos aproximando do final da fase
de realização da fase de queda. Legal. Mas bem como eu mencionei, possivelmente. Possivelmente. Nós estávamos numa primária de baixa, que é uma tendência de queda que dura mais de um ano. Estávamos numa secundária de baixa, que é uma tendência que dura mais de 6 meses, mais de um mês e menos de 6 meses. E numa terciária, que é a tendência que dura menos de um mês em queda. Isso está começando a mudar. Essa semana mesmo mudou. Essa semana começou a entrar muito comprador. Os compradores estão voltando a tomar risco, tanto no mercado de criptos quanto no mercado de equities. A gente começou a virar para uma tendência de alta já no gráfico diário do Ibovespa, a partir dessa semana. Mas isso é uma terciária. Sim. Eu não esperaria que a gente de cara começasse a subir enlouquecido, porque eu acho que eles não acumularam o suficiente ainda. Sim. Eu acho que eles vão produzindo alguns movimentos de recuo proposital para que a gente consiga, para que eles consigam ir tomando mais posições. Imagina, cara, tu tem que comprar 500 milhões de reais no papel. Tu não pode sair comprando assim, ó. Tu vai ter que comprar, tu compra 3, vende 2, compra 3, vende 2, compra 3, vende 2. Vai sentindo o mercado, né? Tu vai sentindo acumulando. Esse é o processo que eu vejo agora. E isso geralmente causa volatilidade elevada. E os amigos em casa que estão olhando o mercado mais atentamente estão vendo que o mercado está bem volátil, está bem mexido, está bem sacudido. E, na minha opinião, é uma zona de acumulação que a gente está entrando. Eu, pessoa física, estou comprando aos pouquinhos. Estou olhando boas empresas, estou olhando os sinais e estou tomando posições. Mas tem um aspecto, Dato, que eu acho que é importante a gente conversar com o pessoal que está em casa. A maior lição que as pessoas podem ter tomado de uma crise como a da pandemia, ou mesmo de 2008, ou mesmo como a atual, é a seguinte: você não pode estar all-in, você não pode estar com todo o seu dinheiro em renda variável. Imagina o cara que está totalmente posicionado com todo o seu patrimônio lá no topo de 140, 150 mil pontos. Diversificar é importante, né? Então o cara tem que ter uma reserva em renda fixa, justamente para quando acontecer as quedas como agora e as liquidações de Ferrari que a gente está vendo agora, ele ter dinheiro para comprar a Ferrari. Né? É verdade. A gente está vendo um monte de cliente que está lá comprado lá no topo e não tem dinheiro para comprar agora. Não, e olha que sensacional, né? Olha a mágica do momento, né? Eu fiz um painel aqui na Expert e a minha função ali na distribuição dos temas era falar de renda fixa e composição do portfólio. De portfólio. E, cara, a primeira pergunta veio assim: Dato, o Selic vai a 13,75 amanhã. Hoje foi ontem, mas exato. Quando foi o painel era amanhã. Não é o momento de renda fixa aí, gente? Não há nada mais contraintuitivo do que essa informação, cara. Exato. Porque assim, se o juro está excessivamente elevado no portfólio, na linha do que o Stormer e você falaram agora, o que a gente tem, e é espetacular aproveitar isso, é que uma parcela do nosso portfólio alocado com um risco muito baixo remunera muito alto. Sim. Isso te abre um espaço para equilibrar a tua alocação e capturar umas grandes porradas naquilo que está amassado, que não é para ser contraintuitivo. Então, então agora eu vou tomar um pré de 10 anos, 7 anos. No Brasil, negão? Aí o cara vai lá e coloca... É sério? Em que país você morava até a semana passada? Aí o pessoal vai lá e coloca 70% do patrimônio em pré. Não, mas aí, então, e esquece que isso vai marcar mercado. Exato. E que mais? E que muita coisa você não tem saída. Sim. Né? Sim. E aí faz 5, 6 anos que e o aí dinheiro o é líquido. investidor vai acompanhando o risco de liquidez, vai aprendendo e tal. Agora, hoje, para fazer um mix de portfólio, poucas vezes, de novo, eu vi na vida uma chance de combinar um portfólio tão equilibrado que você capture uma parcela com risco muito baixo, remunerando tanto. Sim. E a outra E abre espaço, cara, né, o para custo alocar do carrego, que é uma coisa que o investidor tem que aprender, o custo do carrego fica tão suave de você trazer uma posição que tem fundamento, que é assimétrica, de um ativo de risco, chamado ativo de risco,
que tem todo o fundamento, que a gente olha para os múltiplos e ele está excessivamente baixo o múltiplo, enquanto a gente olha e diz o seguinte, olha, mas o lucro está lá, a geração de caixa está lá, a desalavancagem aconteceu, a empresa é referência no seu setor. Cara, isso vai voltar porque sempre volta. Sim. Vamos dar um passo atrás nisso, Dato, porque eu acho que tu usaste um termo que é importante que os amigos que estão nos ouvindo conheçam e entendam exatamente o que é, o custo de carrego. Eu acho que a gente podia dissecar um pouquinho mais sobre isso. Tu consegue explicar para o pessoal, assim, de uma maneira bem simples, o que seria a ideia do custo de carrego? Vamos lá, vamos tentar fazer isso didaticamente, para não ser chato. Quando você traz uma posição, você aloca e traz uma posição. A primeira coisa que você tem que pensar é que se você está alocado aqui, você não está alocado em outra coisa. Ponto. Né? Sim. Então, assim, né? Resumindo, se tu tá namorando uma, tu não pode estar namorando outra. É isso. Que era você ou não. Tá? Não pode. É isso. Então, assim, quando você faz, né, ditados da vovó, né, cada escolha uma renúncia. Isso. Quando você coloca o teu capital eu não vou complicar, num fundo DI que tem liquidez diária de 14% a 13%, que seja, você não consegue, este dinheiro não vai estar em outro lugar. Não pode estar alocado em outra coisa. Aí você vai começar a pensar em custo de oportunidade, no teu horizonte temporal, que retorno você busca em cada janela de tempo e vai distribuir o seu dinheiro. Sim. Porque onde você alocou é uma posição que você vai carregar. Como você não vai alocar ela em outra coisa, custa carregar esta posição. Perfeito. O grande desafio que a gente tem na vida é encontrar aqueles ativos em que o resultado desta alocação supera o custo de optar por este ativo em detrimento de outro. Não sei se foi... Foi perfeito. Eu acho assim, eu acho que é exatamente esse conceito que a gente queria transmitir para os nossos amigos, porque no momento em que tu aloca num determinado produto, tu não pode estar alocando em outro e tu vai estar perdendo a possibilidade de uma alta mais expressiva naquele outro. Mas a composição de algo que construa uma rentabilidade, uma movimentação adequada e interessante e com uma volatilidade mais baixa é o mais importante para o investidor de uma maneira geral. É mais ou menos como o seguinte, tu vai escolher uma esposa para casar, tu tem que abrir mão de todas as outras mulheres do mundo. E aí, quando tu abre mão de todas as mulheres do mundo, tu tem que ver se aquela mulher com quem tu casou vale a pena, compensa, ou se a vizinha do lado não seria uma mulher mais adequada para você. Exato. Eu acho que um ponto interessante que a gente... E aí não é que se maquia melhor e se produz mais. Tem que entender todos os aspectos. De maneira... Um ponto que a gente quer... Tentando fazer uma analogia aqui também, né? Uma das métricas que o mercado mais gosta de olhar, simples, é preço sobre lucro. É uma razão simples. Sim. Né? Vamos tentar usar aqui. O Stormer é o preço e o Dato são os earnings, são os lucros. O Dato está dizendo assim... Gosto. Calma, não. Vou chegar na conclusão aqui. Gostei. O Dato está dizendo aqui que as empresas estão mais lucrativas. Petrobras, por exemplo, vai pagar 40% de dividendo no ano. As empresas estão com menos dívida. Dizer que a Petrobras vai pagar 40 de dividendo no ano só devia ser permitido depois das 10 da noite, porque é obsceno, né? É algo assim, cara. A gente vai controlar o horário que a gente vai divulgar esse vídeo aqui. Vou botar tarde, proibido para menores. Então a gente vai ter. Então, a gente está vendo empresas com baixa alavancagem, empresas que estão otimizando sua estrutura de custo de capital, né? E empresas que, inclusive, como a própria Vale, recomprando suas ações no mercado, o que gera aí até um aumento, né, de ganho de capital para o próprio investidor. Então, do ponto de vista dos earnings, a gente está muito bem. Do ponto de vista de preço, o Stormer trouxe que a gente veio uma trajetória primária de queda, uma trajetória secundária de queda. Eu tô pequenininho. Tá lá embaixo. Então, a gangorra está muito mal balanceado. Os preços estão deprimidos e os lucros estão lá em cima. Sim. Né? Tem uma avaliação mais simples do que isso, da gente tentar entender, poxa, será que não é uma excelente oportunidade, né, dado que os lucros subiram, que é o que a gente deveria buscar numa companhia, né? Ou melhor, se a gente vai buscar, como tu trouxe no início, né, investir numa companhia em que eu vou abrir mão dos 14% do DI, né? Tem gente, como ontem a gente estava falando com o Tomás ainda,
a probabilidade, na visão dele, é que deva ter mais um aumento de 0,25, chegando nos 14, né, na taxa Selic. Então vamos lá, eu vou tirar meu dinheiro do DI. Eu vou apostar com ele e vou ganhar outro hambúrguer dele, mas eu conto as minhas apostas com o Tomás fora do ar aqui. Tá bom. Mas ele diz que há chance, né, de não ter nenhum aumento. Mas vamos lá. Ele acha que é 14? Há a possibilidade de a gente ter mais um ajuste de 25. O ponto ali é o seguinte, e o Banco Tomás... Central deixou essa porta aberta também. O Tomás é o nosso principal economista na Eleva, um menino que está comigo desde que era estagiário. Sim. Um gênio. Adoro o Tomás, sou apaixonado por ele, um delinquente, mas adoro. O ponto é o seguinte, o que a gente discutiu ontem é que houve uma deterioração da credibilidade da autoridade monetária ao longo dos últimos 2 anos. Ele pontuou bastante isso, de fato. Cara, isso foi muito ruim. Sim. Porque assim, quando a gente olha lá fora, assim, a autoridade monetária, por definição, é autoridade, né? Sim. Então, assim, cara, não é mexer o juro que faz um Banco Central ser mais poderoso ou menos. Sim. Quantos anos a Yellen cravou a expectativa do mercado sem mexer uma vez no juro? Sim. E eu tenho lá as ressalvas com a velhinha. Sim. Mas assim, é o Fed sendo autoridade monetária. O que a gente fez, na nossa opinião, né, em excessivamente descer a taxa de juros, Sim. em pegar o ambiente de maior incerteza, talvez secular, e dizer, não, agora no mercado emergente eu vou enfiar um forward guidance aqui. Dizer, amiguinho, porra, cara, em que planeta você está vivendo? Então, o ponto é o seguinte, como o Banco Central vem tentando recuperar essa credibilidade, porque, assim, uma parte importante, e aí a gente vai voltar lá em tantos economistas que trouxeram isso lá no período de Volcker, enfim, muito da inflação prospectiva vem da expectativa de inflação. Sim. É o que a gente chama aqui também de inflação inercial no Brasil, né? Então, a gente tem assim, acho que o ponto que imagino que o Tomás tenha abordado é o seguinte, o BC não podia mudar de novo a linha de comunicação dele. É isso. Então, o que me parece que ele fez ontem, e a reação do mercado parece alinhada com essa interpretação, a gente olha home builders, né, e o varejo respirando. Ontem foi fortíssimo o movimento nas construtoras, foi um troço assim brutal. Que é absolutamente... Muito sensível à taxa de juros. Muito correlata a juros, exato. A sensação que eu tenho é o seguinte, nas lições aprendidas, e aí me chame de ingênuo, de acreditar que eles aprenderam alguma lição nesse tipo, mas o ponto é o seguinte, se lições foram aprendidas, o que nos parece é que ele deixou uma porta para ser meio data-driven, assim, para dizer o seguinte, ó, eu posso fazer um aumento de menor magnitude, mas se os dados me mostrarem que não precisa, diferente, eu não vou fazer. Pô, já tô lá restritivo. Acho que eles leram o comunicado do Fed e copiaram esse trecho, né? Ué, mas é assim, a gente aprende na escola com os mais velhos, né? Pois é. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que quem tá em casa deve estar louco para te perguntar. Tá, então vocês estão dizendo... E vocês estão entendendo, por tudo que vocês olham, que o lucro das empresas está realmente alto. Melhor. Bom, os resultados estão, às vezes, recordes. E os preços estão bastante achatados. Isso. Seja por risco político, ou seja pela questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, ou seja lá se eu por o quê, mas o fato é que os preços estão achatados. Os gestores dos grandes fundos ainda não entraram comprando. O investidor estrangeiro está entrando aos pouquinhos, mas a pergunta que o pessoal deve ter em casa é: quais são os setores que eu tenho que prestar um pouquinho mais de atenção? O que eu posso começar a peneirar que realmente vale e que possa fazer sentido para os próximos 6 meses, 1 ano, eventualmente 2 anos? Excelente, Starman. Considerando, vamos lá, que a gente tem um período de volatilidade que vai ocorrer naturalmente dada a eleição. O que tu responderia para essa pessoa? Digamos assim, fosse... Vamos lá. Teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha. Pai, onde é que eu... Qual é o setor que eu tenho que olhar? Você sabe que a poupança do futuro dos meus filhos está num fundo de equity que eu montei para eles, né? Então é assim... as teses ali, as histórias ali, são histórias que têm o horizonte temporal da vida dos meus filhos. Sim. Então assim, eu tenho... E a gente tem estômago para vol, né?
vive disso e faz há Lógico, tanto tempo. Tal. lógico. Claro. Então, assim, a primeira resposta que eu vou te dar em relação ao setor, ela é cretina, mas eu prometo que eu vou aliviar. Um risco que a gente tem agora, nesse momento, é generalizar intrasetorial. Sim. Uhum. Tá? Por quê? Tudo que a gente falou de lucratividade, estrutura de capital melhor, posições de liderança em setor, evidentemente, não é uma realidade homogênea dentro de todos os De setores. todos os setores. E quando a gente tem uma reversão estrutural macro tão brutal, cara, se a gente parar no 13,75 ou for para 14, que faz zero diferença estruturalmente, zero, sim. zero, a gente vai ter elevado num espaço ridiculamente pequeno em 7 vezes a taxa de juros. É O absurdo, juro era né? 2 De 2 sobre para 14. 14. Com inflação de 2 dígitos. Sim. Então, assim, muita gente que captou recurso enquanto a gente tinha custo de capital lá a 2, A 2. e precisava retroalimentar o capital, porque queimava a caixa, teve suas realidades, seus projetos inviabilizados. Sim. Então, acho que na hora que a gente sair disso, não é um momento de winner takes all, ou seja, de um grande vencedor por setor, mas eu acho que é um momento de big winners, porque vão ficar corpos pelo caminho. Bom. Tá? Então, dito isso, o que a gente vai olhar, né? A gente citou 2 exemplos aqui, que são o varejo e os home builders, a cadeia de construção civil. Sim. Né? Que a gente tem múltiplas realidades ali dentro. Mas, a gente tem companhias que sobreviveram a tudo que a gente imaginar, sendo líderes, sendo referência nos seus setores, dentro de varejo e dentro de home building. Né? Então eu gosto demais das histórias, porque commodity, a nossa atividade, e aí vale para mim, vale para vocês, o nosso ofício é um ofício de dar a cara a tapa o tempo inteiro, de Sim. acertar e de errar. Uhum. E a gente faz isso o tempo inteiro, é isso mesmo. Quanto mais, aqui eu me sinto em casa, quanto mais responsável e técnico a gente for, Sim. mais diligente, por consequência, mais equilibrado tende a ser o ratio e o ônus que você tem no teu erro. Porque, Perfeito. pelo menos aqueles que nos acompanham, né, os nossos clientes sabem que tem diligência apontada sobre Sim, isso. sim. que- Sim. Não é aleatório, né? E Um não call. é exercício de futurologia, Aham, essa exato. porra, né? Sim. Mas eu acho que é o seguinte, cara. Uma coisa que a gente viu com bastante clareza em 2020, e eu escrevi muito sobre isso, eu e o Tomás, né? Uhum. Que o que a gente imagina, quando a gente viu o tamanho dos estímulos, Tantos fiscais e monetários. fiscais e monetários globalmente alinhados pós-pandemia, né? Pós aquele primeiro Sim. choque, né? A gente entendeu o seguinte, que o que muito provavelmente aconteceria era um raríssimo alinhamento cíclico global. Sim. Todo mundo na mesma direção, as grandes economias, cada uma Sim. com a sua particularidade, mas Claro. todo mundo na sua mesma direção, para cima, Buscando, né, ao mesmo tempo. enriquecer a economia. Porque antes, cara, enquanto a China dava uma porrada, os Estados Unidos estavam mais lento, a Europa tropeçando na zona do euro, que literalmente é uma zona É uma do zona. euro, Exato. né? Os emergentes sofrendo mais ou menos, tal, mas o mundo meio que se equilibra. Sim. E a gente teria um impulso muito robusto, que poderia ter uma derivada, e essa a gente não tinha como dizer, Como dizer? se o componente inflacionário seria estrutural ou transitório, Sim. e acho que a gente está tomando tapa na cara do mundo nisso. Sim. Sim. Mas commodities para cima era algo que parecia muito claro Claro. para a gente naquele Sim. momento. Se, Sim. se a economia do mundo inteiro ia enriquecer, commodity seria o deal, né? Seria o call. É absolutamente natural. Sim. E para nós, Brasil, é muito Isso é bom muito commodity positivo. subindo. Porque Exato. a gente é muito pró-cíclico do Sim, lado commodity. sim. Né? Agora, quando a gente tira esse componente de alinhamento global e começa a devolver complexidades, né, o jogo da China mudando, toda essa alteração na Europa. Estados Unidos vai entrar em recessão ou não? Europa tendo que lidar com inflação de 2 dígitos e juro de 2%. Pois é. Começa o jogo ali começa a ficar estranho. Sim. Eu olho para cá e digo o seguinte, o que dentro da nossa realidade tupiniquinha, que Bananaland, a gente sabe que tende a acontecer e se materializar. Então, sempre ter uma cesta de commodities é bom. Sim. O lado agro nos ajuda demais. Verdade. Então, essa cadeia hoje tem múltiplas opções. A Vale não é só
o gigante de minério que é. Ela produz o minério mais barato do mundo e o mais puro do mundo. Maior qualidade. Então, assim, o mais puro não é só o mais puro. Ele é, o que precisa de menos quantidade para chegar no mesmo fim. Sim. É o que emite menos, né? O que agride menos o meio ambiente como resultante do processo produtivo lá na frente. Então, você tem coisas que são assim, tanto óbvias. A Petrobras traz consigo o componente do controlador. Sim. Sim. É sempre importantíssimo olhar para isso. Mas isso sempre vai ser, não é de hoje, né? Sempre olhar para isso. Agora, o próprio setor de construção civil peneirando bem, o varejo, eu acho que o setor industrial também, indústria eu tenho medo de citar cases, porque daí vão dizer, o Dato falou que era para comprar tal coisa. Sim. Eu até posso fazer, porque apanhar isso é uma naturalidade incrível, né? Mas eu acho que assim, a gente tem, sei lá, a percepção de caro ou barato é engraçada, né? Pega lá a VEG. A VEG é cara há 25 anos. A vida inteira, né? Desde o IPO, é cara. Exatamente. E não parou de subir nunca, né? E não parou de entregar resultado, né? Cara, num momento de transformação da matriz energética no mundo, sim. cara, você olha o PEG ratio dela, né? Quanto é o crescimento composto dos lucros dela, é o segundo maior do mundo. Sim. Impressionante. No setor só perde para uma chinesa maluca. E a capacidade de reinventar que eles têm é absurda, né? Entendeu? Então, assim, só contando uma história, você olha pra Raia, né? Sim. Raia Drogasil. Raia, Renner, cara. Quantas crises passou a Renner, cara? Quantas crises passou a Renner? Antes os caras disseram, mas a Renner não é bom no e-commerce, sobreviveu todo o período da pandemia. E agora a economia voltando, as lojas todas cheias de novo. E o cara já tem um e-commerce muito mais estruturado. E agora tá com o e-commerce estruturado. Então, assim, sabe, eu acho que, vamos falar assim, a gente tá num lugar extraordinário aqui, a XP é um monstro que transformou o mercado. A maneira como o Brasil investe de uma maneira sem precedentes. Agora, você vê operações como a do próprio Itaú, a 6 vezes lucro, 7 vezes lucro, sei lá, e um cara dos gigantes, para mim, o que se reinventa mais rápido, o que se adapta, o Itaú, né? O que se adapta mais rápido. Assim, dá para citar hoje, é o que eu falei inúmeras oportunidades no começo. Isso que eu nem desci para mid small cap, bicho. Sim. Aí é um... é liquidação. Aí a gente precisa de outro podcast, entendeu? Então eu acho que, setorialmente falando, a gente tem tanta coisa em tanto setor que acho que vale só olhar pro micro, né? Sim. A minha cabeça histórica é top-down em equity, parte do top-down em equity, eu sempre parti do macro, a história da minha vida, pela minha carreira, tudo que eu sei fazer, mas levando em consideração muito forte o micro, né? O macro te dá para onde você olha, porque eu sempre disse o seguinte, se eu errar o macro, eu vou errar todo o micro. Sim. Porque o macro me diz para que lado eu tenho que olhar, cara. Ele é a força do vento, né, que empurra ela. E quais são os cuidados que eu tenho que tomar. Sim. Se eu não tomar o medicamento correto para minha patologia, doutor, eu tô fudido. Tá lá. Né? Sim. Desculpa o termo. O termo. Mas é que ele falou que só vai por causa do obsceno, só vai pro ar mais tarde. Vai tarde de menor de 18, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa mesmo. Tá? Tem muita coisa. A gente interage muito com companhias real life, né? Eu absolutamente não admito o meu time fechado no ar-condicionado, cara. Tem que ir pra rua, vai pra conhecer, rua e vai lá pro interior da Bahia. falar com concorrente, falar com fornecedor. Você tá falando de varejo, vai fazer Entra cartão na loja, né? de todos esses caras, vai ser atendido, vai ver como é crediário, vai ver como é site, vai ver como é atendimento de loja, estoque, disponibilidade, compra, faz isso. Testa, faz o jogo da vida real. E eu posso dizer o seguinte, a demonstração que a gente tem hoje nas companhias da vida real, do mundo real, ela é boa pra cacete e o preço não tá refletindo isso. É isso, né? Bom, Dato, sensacional acho que toda essa análise que tu tá trazendo, né? Eu acho que tudo isso sintetiza o que tu colocou no início, dizer que a gente tem fruta boa sem subir muito na árvore, né? Tem pertinho aqui a gente encontra companhias excelentes, companhias sólidas, companhias maduras, com resultados excepcionais e, como o Sorma disse, a preços irracionais, né? A preços historicamente muito, muito baratos. Ainda mais quando a gente vai fazer a relação preço atual versus resultados atuais, realmente é realmente uma grande oportunidade que a gente está vivendo.
Mas infelizmente está chegando já pertinho aqui dos nossos finalmente. E eu gostaria, claro, depois dessa grande explanação, deixar o microfone aberto para te trazer uma última consideração final aí para os nossos clientes e espectadores. Pô, tem tanta coisa, né, que dá pra deixar, cara, dá uma vontade de... Ainda bem que são 26 anos de terapia, então eu tenho a hora em que eu posso falar. Tem hora que consegue respirar agora. Porque lá eu tô pagando, né, então eu tenho 50 minutos que eu falo o que eu quiser. Não, mas eu acho que tem uma mensagem que eu repito ela o tempo todo, assim, a primeira coisa é que, pô, não tem atalho, né? Não se constrói um portfólio, um patrimônio, uma história na dica, na mágica, na solução que vai acertar aquela porrada galáctica que vai ser a tua vida. Sim. E o segundo ponto, para ser rápido, porque esse é um tema que eu até gostaria de, numa outra oportunidade, sentar com vocês aqui, porque vocês têm muito a agregar nisso. Vai ser um prazer imenso. É o lado... você falou, Matheus, em diversificação, mas em diversificação eu gostaria que quem nos assiste, quem nos ouve, pensasse em diversificação de risco sistêmico. E aí a gente tem duas frentes a ser exploradas. Primeira, internacionalização. Perfeito. A segunda, investimentos alternativos. Concordo, já no número de grau. A gente tem um mundo de digital assets chegando, que eu confesso que... Mas assim... Está muito distante de ser a minha especialidade. Escuto o Urich pra cacete sobre isso. A gente tem hoje no nosso time, pela primeira vez na nossa história, um time dedicado a isso e muito competente. Em 7 anos, em 7 não, né, mas uns 4 últimos anos em que isso foi assunto, desde Bitcoin, essas coisas, eu nunca aceitei ter um time que levasse isso a público. E, cara, a gente carrega uma história e eu não aceitava influenciar a vida das pessoas de algo que eu não tivesse seguro que a gente estava sendo consistente. E que não entendesse também, né? Por isso a gente tem que entender para então, eu acho que é um tema responsável. Que o investidor precisa olhar e precisa estudar. Sim. Tá? Não ache que você vai acertar a porrada do Digital Asset semana que vem e vai ficar multimilionário. E a internacionalização. Isso é diversificação de risco sistêmico. Você expõe o seu portfólio a variáveis macro completamente diferentes, isso te faz maduro, isso te faz mais preparado para construir o fim. Então, as 3 lições são, não tem atalho, vai estudar, vai se preparar. Segundo, olha para a diversificação, não só entre renda fixa e renda variável, mas geografia, moeda, pense em estrutural, em classe risco sistêmico, ativo, olha para internacionalização, olha para investimentos alternativos, porque a quantidade de informação, de preparo que a gente tem hoje para o investidor é sem precedentes também na história. Não aproveitar isso, cara, me parece muito pouco inteligente. De resto, cara, juízo e canja de galinha, bicho, porque ninguém morreu de nenhum desses dois, né? Que aula, hein, Stormer? Verdade. Que aula. Eu acho assim, eu queria finalizar nossa conversa com 2 pontos que eu acho que são importantes o pessoal dar uma pensada. Primeiro, acho que vale muito a pena vocês olharem e acompanhar o time da Eleven. O pessoal faz um trabalho realmente muito sério ali. Eu gosto muito do trabalho deles. Eles fazem uma visão muito mais, digamos, holística. Eles olham tanto os aspectos de fundamentos quanto os aspectos de gráfico para poder compor realmente ideias que são atraentes em termos de investimento. Mas o segundo ponto que eu queria colocar, e complementando a colocação do Dato, é que o investidor ele tem que entender o seguinte: por mais que você estude, por mais que você faça seu planejamento, tu não tem como acertar todas. Vai ter alguns investimentos que não serão bons, terão alguns investimentos que serão excelentes, e terão alguns investimentos que serão médios. A composição de todas essas diferentes resultados observados é que vai realmente te levar para frente. É isso. Outro dia me perguntaram o que era sucesso, sabe, Dato? O que tu considera sucesso, Stop? E daí eu falei, cara, eu gosto muito do conceito do John Wood de sucesso, e ele diz que o sucesso não é um sucesso financeiro. Ele diz assim, sucesso é você ter a paz de espírito que surge a partir da certeza que você tem de ter feito o seu melhor. Boa. Naquilo que você se propôs. Porque quando tu, cara, às vezes tu faz todo um estudo
dando o teu melhor e o mercado não vai na direção do que tu queria. E tu não tem por que ficar triste com isso, porque tu deu o teu melhor. Tomou a decisão consciente. Tomou a decisão consciente. Uhum. O problema surge quando tu toma uma decisão sem ter estudado, sem ter se focado, sem ter realmente se esforçado para aquilo. Sim. E aí, mesmo que tu tenha feito uma decisão que tenha tido um ótimo resultado financeiro, aquilo vai ser ruim. Sim. Porque você se esforçou mal, você fez as coisas nas coxas, isso automaticamente, no futuro, se tu repetir isso várias e várias vezes, vai te levar ao fracasso. Ruína. Não, perfeito. Então, olha, aqui a gente falou então de cenário macro e de bolsa e terminamos com lições tanto de gestão de portfólio como de lições de vida aqui, né? Pô, cara, Excelente. Só para eu finalizar, eu posso contar uma história que vai levar 1 minuto? Vai À lá, vontade, o microfone é teu. Minha mãe disse que eu fui a única criança que ela viu na vida que quando era pequeno perguntava o que queria ser quando crescer, eu dizia pai. Que legal. Primeiro eu quis ser bombeiro e palhaço. Daí ela me explicou que os dois nasciam assim. O bombeiro nascia bombeiro, o palhaço nascia bombeiro. O palhaço nascia palhaço e o bombeiro nascia bombeiro. Então eu quero ser pai. E a minha filha Júlia realizou meu sonho há 12 anos e meio. Depois eu tive o presente de Deus de ter o Pedro Noah, que é o segundo filho, que tem 9. E logo que o Pedro nasceu, eles moram em Curitiba, com a minha ex-esposa, mas que é uma mãe incrível para eles. E uma grande amiga na vida hoje. E eu digo o seguinte, cara, que eu fiz uma promessa para eles. A Júlia tinha 3 anos, ou seja, 9, e o Pedro estava no berço. E eu prometi para eles que eu ia fazer alguma coisa da vida, porque eu morava em São Paulo, então a distância era muito brutal, grande, assim, e eu sofria muito com a distância deles. E eu prometi para eles que eu ia fazer alguma coisa na vida, eu não tinha ideia o que era, mas que eu ia mostrar para eles, no valor gerado, que eu ia fazer tão bem ou bem para as pessoas de tal forma que eles iam entender que o sacrifício ia valer a pena. Uhum. E, cara, eu encontrei o meu lugar no mundo nesse negócio. Porque o que a gente consegue fazer de chamar as pessoas para melhorar efetivamente a vida das pessoas, e não tem altruísmo nisso, é business. Sim. Mas é uma relação de ganha-ganha, Com cara. certeza. Que assim, porra, Ajuda demais as pessoas a Não, tomar e a minha decisões vida conscientes, hoje, né? cara, Que o Stormer trouxe antes. eu levanto de manhã para fazer o que eu amo, para conversar com pessoas incrivelmente inteligentes o dia inteiro, e agradeço demais essa mesa aqui. A gente agradece. Porra, gerando valor para as pessoas, cara. Eu digo, Sim. cacete, cumprir minha promessa pros meus filhos, entendeu? Sim. Então eu acho que essa é uma puta mensagem de dizer, meu, dá para ser virtuoso. Sim. E gerar positividade Sim. a partir daquilo que você faz nessa paz de espírito que o Sim. Stormer falou. Exato. Então, eu quis contar essa historinha para dizer o seguinte, cara, que a gente tem sacrifício pra cacete pra fazer na vida. Não tem... aqui tem almoço grátis, graças a Deus, que é um programa incrível. Mas acho que o ponto é explorar isso, sabe? É dizer que o esforço, a consistência, a repetição. E assim, cara, se não tem atalho, também não tem aquele que trapaceia e vai estar bem na vida. Eu não conheço alguém que fez isso e se deu bem na história no longo prazo. No longo prazo. Aqui se faz é que se paga. Sempre existe. Obrigado, essa gente. né? Sensacional. Obrigado por me permitir contar essa história, porque poucas vezes eu contei essa história aberta, assim. Sim. Mas acho que você falou a história da paz de espírito, isso me resgatou muito. Que legal, e eu vivo por esses dois, vivo pelos meus filhos. Tudo que eu faço, cada decisão que eu vou tomar na minha vida, eu penso no impacto que vai ter na vida desses dois. Legal. Cara. Isso me Com faz melhor. certeza, a Júlia e o Pedro que estão no teu braço aqui, estão isso. bastante orgulhosos de todo o trabalho que tu realiza ao longo da tua vida. Hein? Valeu, cara. Parabéns, Obrigadão. cara. Pessoal, muito obrigado. A gente fica até emocionado aí depois de tudo que a gente conversou aqui. Agradeço demais, Datos. Obrigado mesmo por estar compartilhando aqui com a gente um pouco da tua vida pessoal, um pouco do teu trabalho, enfim, de tudo. Stormer, muito bom, né? Muito bom. Pessoal, a gente sempre vai tentar trazer o máximo possível de conteúdo que seja útil e pertinente para vocês. Podem contar com isso.
e estamos juntos. É isso aí. Valeu. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Abraço. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra essa conta. Até a próxima!